Carlos Cereto, falar agora de um outro driblador famoso e atual do futebol brasileiro, sem comparações, porque a gente não vai fazer esta sacanagem com o Neymar, que é compará-lo ao Mané Garrincha. Mas e o Neymar ontem no empate do Santos com o São Caetano? Foi de novo o personagem, Carlos Cereto? Vamos rodar os gols e depois a gente conta por que, mais uma vez, Neymar é personagem. E a exemplo do que fazia o Garrincha, o Neymar é hoje o jogador que nos dá alegria, né? É gostoso ver jogo do Santos. Olha, esse gol do Jael logo no começo do primeiro tempo e o gol do Neymar logo no começo do segundo tempo. Ambos de falta. O Santos jogou muito melhor do que o São Caetano, hein? O Santos merecia vencer, desperdiçou muitas chances e o resultado de empate não é um resultado justo. Se bem que justiça no futebol é muito relativo, né? Porque o Santos não fez os gols, foi um gol de cada lado, então a gente vai falar aqui em injustiça, mas enfim, o Santos jogou muito mais do que o São Caetano, o que dá esperança para a torcida do Santos, porque o Santos não vinha jogando bem, né? A gente cobrava isso aqui no Redação, quer dizer, o Santos tem muito mais time do que vem jogando. Um time que tem o Neymar, um time que tem o Montijo, um time que tem um técnico como o Muricy Ramalho, tem que jogar mais do que vem jogando. Ontem jogou muito bem. Então, está chegando perto da fase decisiva do Campeonato Paulista. O Santos é um dos favoritos, sim, à conquista do Campeonato Paulista, até porque tem o Neymar. E o Neymar, mais uma vez, jogou muito ontem, André. E depois do jogo, conversando com o repórter André Hernan, o Neymar estava bravo com alguns jornalistas. Vamos evitar aqui a generalização bravo com a imprensa. O Neymar estava bravo com alguns jornalistas. Veja por quê. O Deco te ligou para pedir desculpas, um mal entendido, ele teria dito que não gostava de você como pessoa? Não, é um bando de bobão que fica inventando essas notícias falsas. A gente tem que parar com isso, gente. A gente tenta agradar a todos, mas quem está sendo ajudado não consegue ajudar. E acaba se prejudicando. Uma hora a ficha desse cara cai e ele vai pagar pelo que ele está fazendo. Eu acho que foi uma falta de respeito dos dois lados, tanto para mim quanto pro Deco. É uma coisa muito ruim pra gente. A gente é amigo, a gente se fala. E esse cara deixa a gente nessa situação chata. É uma coisa que não é legal desse cara tá fazendo. O Bruno, o jornalismo esportivo adora um mimimi com declarações, né? Pelé dá uma declaração que eu achei banal, de que o Corinthians poderia ser uma base, porque é o time mais arrumado hoje do Brasil para a seleção brasileira. Ele só respondeu isso porque o repórter insistia em perguntar para ele qual era o time base para a seleção. E aí levaram para o Filipão, e o Filipão ficou bravo com o Pelé. E o que levaram para o Neymar foi um telefone sem fio? Eu não vou lembrar da frase agora, a gente pode depois até ver qual é a frase exatamente, mas o Deco não fala isso não, só que é uma entrevista para rádio, e ele fala rápido, até o Deco mesmo falou assim, eu fiquei ouvindo várias vezes à noite, porque eu fiquei preocupado de ter falado, mas não falei, porque ele, é uma palavra ali que muda um pouquinho, ele achou que falou errado, mas ele só falou algo do tipo, não tem nada a ver com isso, sobre o Neymar jogar na Europa, mas teve uma palavra que ficou parecendo, como era algo falado, né, não era escrito na rádio, diz ele que falou rápido, pareceu mesmo que não gostava da pessoa, não gosta dele como pessoa, ficou algo parecido mesmo. Tanto que o Deco disse que ficou ouvindo várias vezes à noite, será que eu falei isso sem querer, que saiu errado? Mas não, ele não disse, ele não falou nada contra o Neymar, que não gosta do Neymar como pessoa. Mas do jeito que saiu, pareceu mesmo, dá pra dizer. Aí defendendo um pouco o jornalista, de repente, não sei se o cara foi maldoso, não sei nem quem foi, mas de repente achou mesmo que o Deco tinha falado que não gostava do Neymar como pessoa. Na verdade, a fala foi o seguinte, é um gosto dele como pessoa. Isso, e aí pareceu, não gosto dele como pessoa. É um gosto dele como pessoa, disse o Deco. Aí de ficar no Brasil, não ir pra fora. Levaram não? Levamos, que vamos incluir o Sport TV nessa, ao Neymar como algo distorcido. Ô Rui, o jornalismo esportivo adora esse mimimi, assim, fulano disse, o que você acha, fulano falou, e muita gente cai nessa, o Filipão caiu recentemente com o Pelé. Você gosta desse tipo de jornalismo de declarações? Não gosto não. Acho que os jogadores não têm obrigação de serem, de dominar a palavra como os jornalistas usam, não. Eu acho uma maldade, o repórter acabou o jogo e lá botar um microfone na boca do jogador, fazer o cara fazendo perguntas a ele ali, daquela maneira como fazem 2, 3 perguntas encadeadas, daquela que o jogador que acabou de sair de campo se lembra da ordem das perguntas que o repórter fez para ele. Acho muito, devia se poupar mais os jogadores, entrevista os técnicos, já que eles gostam tanto de dar declarações, entrevista os dirigentes, entendeu? Ou então deixa que o comentário sobre o jogo se limite aos comentaristas locutores, para que expor os jogadores a esse tipo de risco, né?
e muitas vezes a gente cobra o jogador de uma maneira como a gente não cobra nem os nossos senadores, os nossos deputados. O jogador tem que dar um exemplo. A gente cobra o jogador, mas se a gente cobrasse os nossos políticos como a gente cobra os nossos jogadores, esse país seria um país bem melhor. É por isso que os jogadores agora estão contratando assessorias e tem seu staff, né? Você vê que nesse jogo do Flamengo anteontem contra o Clube do Remo, o Hernani saiu se julgando autor do gol do Rafinha, né? Então foi cobrado por isso, que ele estava lá, se ajoelhou no meio do campo, enquanto os outros jogadores todos foram abraçar o Rafinha, etc. Eu fiquei esperando nos jornais de ontem ou de hoje, a assessoria do Hernani dissesse que ele não, que ele não fazia, ele se enganou, ele achou que era ele, uma coisa humana, normal, não sei o quê. Porque os jogadores hoje têm assessoria. Eu fico espantado de ver que a assessoria do ponta esquerda do Jabaquara nega que o cara tenha falado isso ou aquilo, entendeu? Todos os jogadores têm assessoria, têm staff. Eu fico maravilhado com isso, porque o Tostão não tinha assessoria, o Gerson não tinha assessoria, o Rivelino não tinha assessoria, entendeu? Você talvez não tenha assessoria. Eu não tenho, certamente. Não, eu também tenho. Eu sou contido. O Carlos Serento vai fazer minha assessoria. Eu sou contido de mim mesmo. O telefone toca da minha casa, eu atendo. Mas fico espantado. Mas como? Não é, sabe, você não tem um staff? Tem, mas ela já foi embora. Ela acabou de varrer aqui e foi embora. Não, outro dia chegaram as redações, se não me engano, mês passado, um release, que é um texto mandado pelas assessorias. Não me lembro o nome do jogador, mas fulaninho de tal é o novo assessorado pela empresa tal, uma empresa de assessoria de marketing e de imprensa. A gente foi ler o texto, o jogador tem 14 anos, acabou de chegar na base do Flamengo, mas já tem assessor de imprensa. E é por isso mesmo que é bom ouvir no calor do jogo, defendendo a classe, Rui. Porque é a hora que o cara fala ali com sinceridade.